Fala aí, Desconectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, espero que esteja tudo bem com vocês. Pois então, Desconectors, como vocês viram aí na thumb ou no título, cara, eu quero discutir e bater um papo hoje com vocês sobre a importância das reprensagens, né? Sejam em CD ou LP, né? Acho que talvez um pouco mais focado no LP, se bem que tem muitos CDs que saíram lá nos anos 90 e que não tiveram uma reprensagem decente, e que talvez seja bom aí a gente misturar esses dois universos e trazer unificado essa história toda. A gente vai falar sobre isso depois do intervalo. Patrocínio da Vlut é o novo clube de disco de vinil feito para você. Acesse velut.com.br, faça seu perfil e escolha o seu plano. Todo mês receba um disco surpresa novo e lacrado com gift exclusivo, caixa personalizada e frete grátis. Vlut, um clube realmente seu. Bora lá então, Desconectors, vamos falar sobre a importância das reprensagens dentro do colecionismo, né, das pessoas que compram discos, não necessariamente só colecionadores. Tenho recebido alguns comentários aqui no YouTube que as pessoas não se consideram colecionadores e tá tudo bem, né, cara? Mas você compra disco e a importância de ter a reprensagem, ela ainda é. Eu quero fugir aí dos temas comuns que a gente tem sobre reprensagens, como, né, a queda de barreira de preços, ou seja, uma reprensagem, né, um disco de época, né, muitas vezes, por não receber uma reprensagem, um repress, acaba se tornando muito caro, né? Mas isso é uma coisa mais óbvia, assim, e eu não queria me limitar a isso, bem como preenchimento de lacunas na coleção, né? Pô, não tem aquele disco, mas agora surgiu a reprensagem, vou fazer essa compra, ou estado de conservação, que a gente já bate muitas vezes, já fala muitas vezes por aqui, ou ainda, né, uma capa aprimorada, né, uma edição de luxo limitada, apesar de ainda ter um pouquinho de toque no que eu vou falar a partir de agora. Então vamos lá, né? Acho que, apesar de esta aqui ser entre a lista que eu selecionei aqui, deixei marcado, perdão, e deixei marcado aqui pra falar, cara, essa talvez seja um pouquinho mais óbvia das demais. E ela é a experiência de audição como entendido pelo artista, né? O que a gente fala, o que a gente entende sobre isso, cara? A tecnologia da época de gravações era diferente da tecnologia atual. Se era melhor ou pior, enfim, cabe a cada um decidir. Mas muitos artistas acabavam, por limitações técnicas, não conseguindo tirar o melhor de dentro do estúdio, o melhor dos seus equipamentos, e aí eu nem falo só de guitarra, falo de amplificadores, pré-amplificadores, compressão, delay, enfim, todo este universo que está dentro do estúdio, né, cara? E aí, com as tecnologias atuais, né, com o desenvolvimento das tecnologias, principalmente se a gente comparar os anos 70 com agora, a gente consegue, na parte de mixagem e masterização, conseguir sons ainda mais claros, né? A gente tem um exemplo clássico aí dos Beatles, né, que relançaram uma música conseguindo fatiar todos os instrumentos, as frequências de cada instrumento graças à inteligência artificial, e a gente vai ver coisas cada vez mais atualizadas. Um outro exemplo, que eu acho que é de 2014 aí, né, é o que eu sempre trago aqui, um disco que eu gosto muito do Jethro Tull, o Aqualung, remasterizado pelo Steven Wilson, que fez, remasterizado e remixado por Steven Wilson, que fez um belíssimo trabalho. Se a gente pega as gravações de épocas, elas soam um pouco abafadas e ainda a gente não consegue a nitidez de certas nuances da música ou algum instrumento que ficou meio sumido naquela massa sonora da época. E hoje, com essa remasterização e remixagem, ou remixagem e remasterização do Steven Wilson, as coisas ficaram mais claras. Eu sei, tem os puritanos que gostam muito dos discos de época, eu também gosto muito de época, mas a gente também não pode tampar o sol com a peneira e deixar de falar que, cara, a tecnologia evoluiu muito daquela época e hoje a gente pode trazer uma sonoridade mais, eu não diria melhor, né, porque aí a gente tá comparando, mas talvez mais limpa, mais perceptível aos ouvidos comuns. Então esse é o ponto número 1, né? Quer ficar por dentro das melhores promoções de CDs, LPs e equipamentos de som? Então clica no link abaixo aí e faça parte do grupo do WhatsApp da Desconecta. Todos os dias, muitas promoções são compartilhadas por lá. Outra coisa, cara, que eu acho super importante aqui, que tá muito ligado aí
a questão de legado, né? O que a gente quer dizer com isso, né? Apresentar esses artistas que estão sendo reprensados, né? Ou esses álbuns que estão sendo reprensados desses artistas que para algumas gerações nunca ouviram falar, acabam sendo uma vitrine, uma forma dessas novas gerações conhecer esses discos, né? A gente vive uma era de muita informação e você deve estar se perguntando, ok, mas é só procurar na internet. Cara, com tanta informação aí, com tanta coisas que te prendem a atenção, muitas vezes um relançamento acaba ajudando a trazer vida a este artista, né? E aí, a partir disso também, né, a gente tem, por exemplo, séries como Stranger Things, que trouxe aí o Metallica de volta de uma certa forma, apesar de não ser uma banda esquecida, eu sei disso, mas trouxe de uma certa forma aí os álbuns dos anos 80 de volta, e uma reprensagem acaba ajudando a criar uma nova base e manter o legado da banda, né? A gente tem o Fleetwood Mac, que teve aí, através do TikTok, um renascimento também. E são vários exemplos e que depois, numa reprensagem, acaba se mostrando que foi acertado ter feito essa reprensagem. Tanto que o Fleetwood Mac, né, aquele disco Rumors, que é um clássico da banda, talvez um clássico aí que tem invadido as novas gerações, acabou sendo conhecido no TikTok, e com a reprensagem que ele teve, ele acabou se mantendo durante os últimos anos como um dos álbuns mais vendidos do ano em mídia física, em vinil. Então, assim, essas coisas são importantes, né? A reprensagem, o relançamento é importante para manter o legado da banda, né? Próximo ponto aí, cara, que também tem um pouco aí da questão de legado, mas só acho que vai um pouco mais para colecionadores, né? Que é o resgate de obras esquecidas ou lost albums, né? Álbuns realmente que ficaram no passado, que não tiveram um grande alcance de público, né? Assim, não teve né? Não foi uma banda de massa, mas acabou se tornando uma banda cult, e ela é difícil às vezes de achar, né? O Captain Beyond, até esses dias estava em promoção na Amazon aí, com preço muito bom. Eu acho que nem era promoção, mas o preço era muito bom, uma prensagem bem bonita, com vinil colorido, né? Com encarte bacana e coisa e tal, que era o Lost and Found, né? Que é um álbum que muitos colecionadores vão atrás, quando pegam uma edição de época, acabam se assustando com o preço. Então ajuda, né, a manter essas bandas aí, né, a ressurgir essas bandas, principalmente para os caras mais especializados, né, para o colecionador que ele está procurando uma coisa específica em um nicho aí, né, Humble Pie, enfim, cara, tem muitas bandas que acabam aí se tornando, entram nesse quesito, assim, né, o resgate de obras esquecidas, né, conhecida também como Lost Albums. Isso eu acho super importante aí, acredito que você também, como colecionador e que gosta de bandas mais obscuras, tenha acesso a isso, né, e não ficar dependendo daquele preço altíssimo que é achar aí no mercado de segunda mão. Mais um ponto aí, cara, que para mim é um dos mais importantes aí, se a gente for pensar em termos de resgate histórico e de importância de alguns discos, e esse vai ser o último ponto deste papo, é a questão de correção de erros históricos e falhas na produção, né, cara? Muitas bandas e artistas, né? Muitas não, mas algumas bandas e discos tiveram alguns problemas de masterização, alguns problemas de arte e encarte, né? Ou mesmo aí prensagens de má qualidade. Alguns artistas aqui no Brasil, no tempo da ditadura, tiveram faixas arranhadas propositalmente para não serem tocadas e vendidas no mercado. Então, claro, esses discos dessa época valem sim como um resgate histórico, né? Tu ter um disco como esse. Mas também é legal tu ter aí uma reprensagem onde não tivesse essa faixa arranhada. Então, para esses discos, né? Problemas de remasterização, de masterização, só um pouquinho pra tomar uma água. Problema de masterização, problemas de falhas na capa, né? Escrever o nome do artista errado, né? Ter, sei lá, algum equívoco que houve naquela capa, e também as prensagens de má qualidade, que a gente teve algumas aqui no Brasil, e no exterior também isso aconteceu.
E aí eu quero saber de ti se tu tem mais algum ponto sobre reprensagens que são importantes, mas que não caiam na vala comum que a gente sempre bate papo por aqui. Deixa nos comentários pra gente continuar este papo aí. Depois deste vídeo a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Patrocínio da Vlut, é o novo clube de disco de vinil feito para você. Acesse velute.com.br, faça seu perfil e escolha o seu plano. Todo mês receba um disco surpresa novo e lacrado com gift exclusivo, caixa personalizada e frete grátis. Vlut, um clube realmente seu.